Programa não recomendado para menores de 14 anos. O Xadi voltou. O Xadi voltou. Truco demonstrando o ZX Spectrum Next. Multix Vive. 6502 na nuvem. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro. Desta vez o episódio 000002999. Quer dizer, só 29, não temos centavos. E é um número primo, hein? Olha, voltamos aos números primos. E aqui nessa mesa de formato triangular, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu César Cardoso. E eu, Ricardo Pinheiro. E aí, César, vamos começar como de praxe ou não tem efeméride esse mês? Não, vamos começar como de praxe, né? Pra avisar que, né, como já tivemos uma grande efeméride esse mês, né, as outras efemérides resolveram não aparecer. Ao contrário da Tend, ninguém curtiu muito lançar coisa em agosto. Pois é, né? O meio do cachorro louco. Em julho, né? Julho. Não, esse episódio é de agosto. Tá? Tanto faz. Mas nós só tivemos que de efeméride nesse mês realmente o lançamento do TRS-80, os 40 anos, né? O qual vocês estão ouviram ao longo desse mês, né? Esperamos que vocês tenham curtido o episódio. Então, um dia só para relembrar um pouco, o lançamento foi no Orloff, alguma coisa desse tipo, hotel, lá em Nova York, no dia 3 de agosto de 77. Os executivos da Tend acharam que iam abafar, iam arrebentar a boca do balão, porém, um grupo terrorista resolveu ter a mesma brilhante ideia no mesmo dia. E assim, acontece. Acontece nas melhores famílias, nas melhores sociedades e tudo mais. Então o lançamento oficial acabou um tanto quanto obscurecido. Mas isso não desmereceu o produto, nem o sucesso que ele fez alguns dias depois. Então, dado que a gente estamos com as efemérides um tanto quanto enxutas, vamos passar então para a próxima sessão, né? Vamos pular já pro Hackaday? Então a primeira delas que nós temos mais um projeto de uma máquina montada, mais um computador fazido por eu. E aí o Robert Baruch achou um TMS 9900 com data de 1993 perdido numa loja. Olhou para aquela máquina, aquele processador, olhou para ele, o processador olhou para ele assim, vamos fazer uma coisa interessante com você. E aí ele resolveu montar um computador. Pegou uma breadboard, um bocado de 3 breadboard, um bando de fio, alguns componentes eletrônicos divertidos, um painel de LCD, de LED. De LED. Aquele painel de dígitos, né? Um display de 7 segmentos. Display de 7 segmentos e vamos montar um computador. E para quem não lembra, né, tá esquecido, tá meio fraco das ideias, o TMS 9900 é o processador do Texas T99, que na verdade era literalmente para aproveitar e contar um pouco da história, ele também era um mini computador na chip. Sim. Com direito a seus simpáticos, divertidos 128, acho que 256 bytes de RAM diretamente acessível pelo processador. E que acabaram sendo toda a RAM que você tinha no TI-99 4A, porque acho que a Texas foi meio muquirana nessa parte. Meio? Tu tá sendo gentil. Meio. O resto da memória ficava na VRAM do TMS 99X8 e acessível a uma velocidade fenomenalmente lenta, né? Não estamos aqui para ficar questionando, bancando engenheiro de obra pronta, ficar questionando o serviço dos outros, né, que fez a máquina, né, mas vou te contar, hein, unha de fome. Ô Texas, Zura. Tanto que a Matsushita no Tommy, ela resolveu colocar memória de verdade na máquina. O Tommy Pilter? O Tommy Pilter? Tommy Pilter. Na verdade tinha o Tommy Tutor e o Tommy Pilter, né, mas a gente só lembra do Tommy Pilter, né, por causa que ele é um filho da Pilter. Exatamente. Aliás, tem uma coisa curiosa com relação a esse computador. O Tommy Pilter Mark II, ele tem literalmente o mesmo teclado que a Tend usou no Coco, nos Coco branquinhos, o Melted Keyboard, branquinho inclusive. Algo na minha intuição faz dizer que dois fabricantes de teclado caíram no mesmo lugar. Quero de novo falar com a Tend e oferecer teclado para eles. E seguindo no Hackaday, temos um perfeccionista, é isso? Temos. O A0000, ele... A000, ele
achou um jogo maneiro numa revista chamada Blind Ganger, digitou o programa em BASIC, deu um erro, o programa não funcionou, aí ele deixou pra lá, beleza. Cara, todos esses anos ele não aprendeu que várias listagens de jogos de programas em revista haviam bugado? Em 98, acho que era mais difícil pra vocês entenderem isso. Na verdade, o título do post é muito divertido, que ele fala assim: antes de todo mundo aprender a programar no Stack Exchange, ou no caso no Stack Overflow, né? Bem legal. Antes de todo mundo aprender usar o Stack Exchange, as coisas eram diferentes. Você copiava código. É o que eu falei uma vez há muito tempo atrás, né? Essas revistas eram o nosso GitHub, né? Ou SourceForge. Stack Overflow. Na época era o SourceForge, hoje em dia acho que seria o GitHub. Mas enfim, o que importa é que 29 anos depois ele resolveu consertar o erro da listagem BASIC. Sim, literalmente, em vez de estar F4, está F5. É um erro bem comum nessa época. Assim, o programa ele tem um pequeno código em Assembler, em linguagem, como dizia no linguajar, no vernáculo da época, em linguagem de máquina, que vinha só na base dos mnemônicos. Então, ao invés de estar um F4, quer dizer, em vez de estar F4, devia estar F5, estava F4. Isso mudava completamente o que a máquina iria fazer. Aliás, houve um typo aqui também no post, que ele fala F4 instead of F5. Aí tá assim, ou 244 ao invés de 255. Não, é 244 ao invés de 245, tá? Ou pessoa que escreveu esse post e não sabe contar em hexadecimal. Muito provavelmente não sabe. Foi um outro typo. Porque na verdade ele repete 255 lá embaixo. Então, na verdade, tem um typo em algum... Assim, a confusão tem o primeiro comentário tá corrigindo o cara. Sempre podemos contar com as pessoas que ficam dispostas a comentar nos comentários. O primeiro comentário no Hackaday. Né? Já que a gente falou de código de máquina de 6502, alguém resolveu usar a nuvem para alguma coisa divertida, né? Esse eu acho bem interessante porque é uma ideia maluca, mas que faz sentido no final das contas. A Amazon tem um serviço chamado Lambda. Um dos milhares de serviços da AWS, chamado Lambda. A ideia do Lambda, né, se você não está no mundinho cloud computing e, portanto, você não está surfando na onda do serverless, né? Qual é a ideia do Lambda? Você faz lá uma função, né? Você programa a função e aí você não precisa subir máquina, não precisa provisionar máquina, instalar servidor, nada. Manda rodar e ela cospe de volta o resultado para você. Isso, você bota lá o que você precisa fazer na função e volta. Beleza. Aquilo que a galera toda hoje chama de programação funcional. Na linguagem de programação, né? Você cria uma função. Não, você cria uma função que tem nome e chama rapidinho sem precisar declarar uma função. É a mesma coisa, só que a função está em outro computador. Hoje se chama de serverless. Né? Porque você está usando o servidor. Mas enfim, né? O Tadão aqui resolveu, né, simplesmente, beleza, vou aproveitar isso e eu vou botar um 6502, né, como uma função. Um Virtual 6502, né? Literalmente um Virtual 6502. E do resto, você vai lá, você digita, no caso específico, você manda um post via JSON para API. Com o seu programa, né? ele cospe o resultado. É isso? Exatamente. É encodado em Base64. Que é para ninguém ver o seu código. Né? Pronto, encodou, jogou. Tem na página do 6502 Cloud tem um Pythonzinho bem simples que você pode utilizar. Tem uma maneira de testar em JavaScript. Assim, é aquela história. De repente você tá lá, tem alguma ideia maluca, quer fazer prototipagem de linguagem de máquina sem precisar ligar um computador, sem precisar ligar um 6502 mesmo, tal. De repente você tá lá, sei lá... Ou não quer usar um emulador, ou tá de bobeira no trabalho, sei lá, escreveu o código aqui, mandou rodar e pronto. Eu acho que seria interessante uma versão dos 80. É óbvio que tem a questão, né, que também você não pode pesar muito, porque tem um custo pro cara que tá pegando essa função. Mas enfim, isso é outra discussão daquela maluquice que é preço da AWS. O preço das coisas dentro da AWS, na verdade.
Não, na verdade, eu não diria nem que preço das coisas. Eu diria que a formação de preço da AWS. Cara, você tem que quase fazer uma pós pra entender como funciona tudo. Eu acho que eles só perdem para, e talvez o César concorde comigo, para o sistema de preço que no caso a VMware utiliza. Cara, eu acho que... Eu achava que eram os vendedores brasileiros que eram enrolados. Até o dia que eu vi um post, um cara comentando a mesma coisa. Não, cara, assim, o sistema de preço da AWS e da VMware só se compara, né, ao sistema da Microsoft, sendo que a Microsoft tinha 500 SKUs para qualquer coisa. Mas esse não é um podcast sobre preço da AWS. Só uma coisa, eu não entendi. A Microsoft é o quê? Do tempo que a Microsoft tinha 5.000 SKUs para qualquer coisa, Tá. era absolutamente impossível entender a precificação da Microsoft. Era a nível AWS das coisas. Mas enfim, existe um podcast sobre preço de AWS. Vamos falar sobre fogos de artifício, que é mais tranquilo. Explode mais, inclusive. É um artigo, foi resgatado pelo pessoal do Hackaday, no caso pelo GNList, sobre uma matéria de 87, do verão de 87, da revista ST-Log, uma revista Atari ST, e que falava sobre o uso de computadores da Atari para um sistema para controlar, um sistema para lançar fogo de artifício, né? Algo assim, E que também foi portado para o Atari ST e portado para um 800XL também. Acho que ele preferiu botar um 800XL mais barato para ficar perto dos fogos de artifício. E realmente o 800XL foi montado numa maleta de alumínio, que é uma coisa que não vai pegar fogo, como em uma televisãozinha, uma bateria e uma interface para ligar nos detonadores. Será que dá pra fazer uma brincadeira dessa com a MSX? Pode ser feito sem grandes problemas. Nada que a porta paralela como GPIO não funciona, não faz. E alguns rojões e um alvo interessante, né? A lista de alvos possíveis é bem grande. Falta bit na porta paralela. Alguns a gente tem que conseguir lançar, em vez de ser fogo de artifício, lançar mísseis intercontinentais. Pode ser uma catiusca também, não tem problema. Vai ver com um caminhão pra carregar o MSX. Interessante que o artigo original está disponível no Internet Archive e tem uma entrevista com um autor num podcast. Está disponível lá. Não é neste podcast. E seguindo adiante, alguém resolveu... Usar um Arduino para ler disquete de Amiga? Sim. Isso já tinha sido feito com o Raspberry Pi, lendo disquete de Amiga. E assim, ele só lembrando que no caso do Amiga, os disquetes eram lidos e gravados pela Paula, tá? Além de controlar o áudio, a Paula também controlava o disquete, dirigia o disquete. E torna o formato e o jeito de gravar no disco uma coisa meio diferente do que você conseguiria ler com facilidade usando qualquer outro FDC disponível no mercado. Qual é o nome do cara aqui? Não tem o nome dele. Veio pela Hacker News. Não tô pedindo. Rob Smith. Então, o Rob Smith ele resolveu usar um Arduino para isso. Então ele pegou uma breadboard, ele pegou miojo, é isso? Miojo de várias cores, né? Sim. Azul claro, preto, amarelo, vermelho, verde. E fez o seu próprio emulador de drive, de Amiga. Até porque as soluções comerciais são caras, né? Você tinha uma controladora para PC, tinha a ISA, chegou a ser lançada uma versão PCI, permitia que você lesse esses discos. E eu acho que tem também uma controladora, tem a Cryoflux, né? Cryoflux. Sim, o Cryoflux, que é para recuperar a imagem de disquete. Que também serve para isso, mas ele preferiu fazer com protoboard, Arduino e alguns 74LS. E 2 LEDs para deixar legal. Sim, que pelo menos com LEDs ficam legais, ficam piscando. LEDs piscando são legais, gente. E por enquanto ele parece que suporta ADF, o código tá no GitHub, tem código para Arduino e Windows. Eu gostaria de saber por que código para Windows. Será que deve ser o... Não, uma coisa que ele queria era que rodasse no Windows 10. E aí eu acho que o Windows 10 deve ser a parte de receber o que o Arduino manda. Visual Studio 2007 Windows Console Application. É porque é a parte de código para controlar o Arduino. Isso, porque manda pro Arduino, né? Obviamente que você vai ter que programar o Arduino por você mesmo, mas aí parte do princípio que você sabe o que está fazendo com o Arduino na mão. A primeira regra de quem tem um Arduino na mão é não fazer perguntas sobre como fazer o Arduino funcionar. O cara você deveria estar sabendo como fazer. Ou ter uma vaga ideia. Perdido que ele não pode ficar. E para encerrar essa sessão Hackaday... Cara, esse é legal, hein, Ricardo? Uma conversão... Editor, tem música para conversão aí?
A gente arruma uma. Interessante, quer dizer que o cara pegou um Kin 1, né? E transformou ele num Cosmac Elf. Ou algum tipo de algo parecido, né? Ele trocou o processador, trocou o cérebro, trocou a alma do processador. Ele basicamente trocou tudo que tava dentro. Nossa, projeto grande, hein? O artigo tá bem detalhado no Hackaday. O Kin Uno, ele usa o Arduino também para fazer um monte de coisas, fora que ele tem o 6502, se não estou enganado. Ele apenas substituiu, né? Até que é fácil. Ele fez a substituição do 6502 pelo 1802 da RCA. Olha, e o loader do 1802 usa DMA. Uau, vai ficar mais rápido. DMA. O santo grau de alguns, né? Por aí. E ele criou uma nova criatura chamada 1802 Uno. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! É realmente isso aí. Como grande parte da eletrônica do Kin Uno é feita pelo Arduino, ele fez a reprogramação dessa parte de conexão para usar o RCA 1802. Interessante. Você quer fazer intercambiável agora? E com essa notícia de conversão, né? Agora a gente pode encerrar o Hackaday e trocar pro Rise from your grave. Tá recheado, né? Olha, depois de uma conversão temos ressurreições. Tá quase uma igreja isso aqui já. Daqui a pouco a gente passa a salva pedindo ofertas. É a principal parte. A gente passa no final. Enfim. Literalmente. Então assim, o 8-Bit Guy, que é um canal do YouTube que eu confesso que somente você deveria assinar se você gosta de retrocomputação e mão na massa né, retrobagulho, etc e tal, você deveria assinar o 8-Bit Guy, você deveria assinar o Tecmoan, você deveria assinar o Lazy Game Review. Retrocomputaria. É um Retrocomputaria. Retrocomputaria você devia assinar de qualquer jeito. Aliás, eu corrigi essa falha assinando o 8-Bit Guy há algum tempo atrás. Tô vendo os vídeos. E ele fez uma série de 3 vídeos. Esses eu vou confessar a vocês, eu não assisti, porque são 3, eu quero assistir com calma. Que ele pegou um Osborne 1 para restaurar. E se você for ver os vídeos dele, vê que são vídeos bem detalhados, com calma. Ele explica com calma tudo direitinho, com bastante informação, mostra todo o processo, como ele tá fazendo e vai explicando. São vídeos muito legais de serem vistos, sabe? E se você tiver dificuldade com o idioma inglês, liga a legenda e vai vendo que vale a pena. Ele pega, explica tudo com calma, como tá funcionando tudo. É muito, muito bacana. E esse vídeo do Osborne 1 eu não cheguei a ver ainda, vocês já viram? Eu vi. É um vídeo 3 partes, né, detalhado, e cada parte é pelo menos 10 minutos. O 8-Bit Guy da galera que não faz vídeo com menos de 10 minutos. Faz vídeo. E ele toma, assim, limpa todo o micro, abre tudo. Aí ele toma cuidado também de mostrar as coisas, o que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. Ele explica. Eu lembro do vídeo dele demonstrando uma câmera. Não tem nada a ver com retrocomputação, mas em tese, né? Era uma câmera. Algumas pessoas que talvez nos ouvem, talvez chorem, né? Era uma filmadora que gravava vídeo em fita cassete. Ele explica até como funcionava o sistema de gravação, o motivo porque, assim, para poder gravar as imagens, eles literalmente. No vídeo o Osborne dele fuma, faz fumaça. Sim, ele vai explica a velocidade que eles tiveram que acelerar a velocidade do giro da fita, e por isso aconteceu 2 coisas, né? Você só tinha uma questão de alguns minutos de gravação em baixíssima qualidade, 1, e 2, o barulho irritante do motor da fita que atrapalhava a tua gravação, porque você ouvia um tec constante. Que droga, hein? Ele fala, então, eu comprei isso aqui por curiosidade, mas assim, não recomendo comprar nem nada dessa porcaria. Não percam o seu tempo de vocês. Justamente. Inclusive, para quem gosta de teclado, o 8-Bit Guy tem um outro canal exclusivamente de teclado. Tipo Cássio e tal, teclado dos anos 80. The Mid-Bit Guy. Não, é o 8-Bit Keys. É o 8-Bit Key, né? Isso. Eu cheguei a ver alguns vídeos desse canal também. E infelizmente ainda não deu tempo de colocar um vídeo dele indo pra uma Starbucks com o Osborne 1, né? Que foi uma sugestão que deram no segundo vídeo.
Não se preocupe, ele vai fazer uns 6 meses de academia antes de poder fazer esse quarto vídeo. Aliás, pra quem tá perdido e não entendeu o Xonga de Mironga sobre o que é Osborn One, não tem relação nenhuma com a Homem-Aranha, tá, gente? Desculpa dizer. Spider-Man does whatever a spider can. O Osborn One é um computador arrastável. Nós falamos dele no nosso episódio sobre computadores, os quase portáteis. Ou falamos no portátil? Agora eu tô na dúvida. Acho que foi falado no portátil, lá no passado remoto. Lá no episódio 7, lá atrás falamos sobre... Lá atrás, numa galáxia distante, era uma máquina de 8 bits que era um grande Tupperware gigante que você carregava para cima e para baixo. Tinha uma tela minúscula, 2 drives de 5/4, era baseado em 80, rodava CPM, veio com um monte de software embutido, e tem uma má fama, porque ele foi capa de uma revista onde ele posa com vários talibãs. É um dos poucos computadores clássicos que a gente conhece com péssimas companhias. Seguindo em frente, o pai, né? O pai de todos os sistemas operacionais de tempo compartilhado, time sharing. Mas todos são operacionais que prestam. É o pai de todos, né? O Multics, Multiplexed Information Computing Service, foi reerguido do mundo dos mortos em um simulador. Então, para quem lembra, vocês já ouviram naquelas aulas, já de sistemas operacionais na faculdade, ou no ensino médio, no técnico, ou na vida. Citaram o Multics para saber quando falaram lá, de onde é a origem do Multics, daí veio o Unix, o Unix, daí vai embora. Um dia a gente vai falar isso num episódio, não será agora, não será nesse. O Multics foi feito uma adaptação, feito um port do dito cujo. E ele agora... processador da Honeywell, o tal do DPS-8M. E agora ele funciona, tanto se você quiser, num Raspberry Pi, tem como você rodar ele num Raspberry Pi, ou inclusive num processador padrão x86. Ou seja, esse é o PC xixelento que você tem em cima da mesa, ou que está dentro do seu notebook. Por aí. E para maiores detalhes, você vai em multiscience.org/simulator.html. E tá lá, vamos fazer o negócio. O que eles estão querendo, o que eles estão fazendo, o que eles querem fazer. Inclusive tá funcionando, o e-mail tá funcionando, tá? Nele lá. O simulador, a documentação toda lá, dá pra brincar pra rodar o dito cujo, hein? O Multics original, que na verdade por conta do Multics foi feito o anti-Multics, né, o Unix, que é uma coisa muito mais simples de se usar, e aqui hoje estamos, né? Fim da história, vai simplificar a história. E agora chegamos naquele momento de suprema, total, absoluta alegria do César. O Xadi voltou. 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 Pronto, esse podcast virou um podcast sobre torcidas organizadas. Pois é, né? Fazer o quê? Xadi tá de volta. Sim, depois de um longo e tenebroso verão, não inverno é aqui embaixo, lá está no verão. É um verão que é um calor do cão. Vocês acham que na Europa não faz calor? Putz, você não vai lá no verão pra você ver. Você pega 40 lá em Roma, fácil. Com direito a uma suave e refrescante tempestade de areia do Saara batendo lá. Se você der muito azar, ainda pega isso. Mas então o que temos de novo aí do... O que temos, então, o que o Xadi fez? O Xadi tirou a barriga da miséria e consertou um pouco de tudo, né? Ele consertou um 128, um Commodore 128, uma coisa bem simples, né? Ele trocou os capacitores e substituiu um 74LS00, a máquina estava com lixo na tela. Bem simples, fale por você, cara pálida. Não, o simples assim, vamos lembrar, eu já falei isso uma vez aqui, não é simples, porque o cara olhou a placa e já sabia exatamente o que era, o cara teve que testar cada um quem pega manual de serviço tem computadores que o fabricante fornece isso. No manual de serviço ele tem o desenho da placa e pontos aonde você pode espetar o teu osciloscópio. E obviamente aquilo que você espera encontrar. Então você fica brincando. Se você chegou no lugar que ficou diferente do que o manual está pedindo, olha, nesse lado aqui tá com problema. Não, além desse Commodore 128, ele pegou 2 Commodore 128D para consertar. A diesel. Nossa, num deles ele teve que
teve que consertar a linha de 9 volts que eu tava acesso pelo na fonte, né? Inclusive teve que fazer uma ponte na placa, né? Pra poder corrigir um problema que teve. Aliás, uma curiosidade mega, ultra, super curiosa, a placa-mãe do 128 e 128D são idênticas. O que muda é o conector de teclado, que é um conector DB, né? Do D, porque é uma porta externa, e no interno ele é um header, um conector head, e ele ter o conector pro 1571 embutido dele e da fonte de força ser diferente. De resto é a mesmíssima placa, sem tirar nem pôr. Pois é, no segundo Commodore 128 ele trocou um 74LS e trocou uma memória RAM. Tava com problemas na memória e lixo na tela. Olha, como diria Doc Brown, a memória tinha que ter sido feita no Japão, por isso que não funciona. E aí ele continua na sina de consertar Commodore, né? Agora é um Commodore 64, problema de acesso ao drive. Tinha, né? 1541 é um problema por si só. Pois é, né? Alguma coisa na porta da IEC tava detonada. Aí ele trocou um chip, ele trocou um EL1746, né? 7416, desculpa, um EL7416 por um 7406PC. Nossa. E ele ainda removeu um conector que estava ligado diretamente na user port do C64. Ele tava soldado no conector, né? Tava. Coisa linda de Jesus, inclusive. Olha que bonito! Sempre podemos contar com pessoas fazendo trabalhos bonitos assim. Deixa eu ver aqui. É a primeira foto. É a primeira foto. Nossa, mãe. Que é isso? É uma das coisas mais lindas que eu já vi na história dos repórteres retro. Meu Deus do céu, como é que o cara faz um negócio desse? O nome disso é gambiarra. Se você acha que faz gambiarra, você faz no máximo solução alternativa. Eu vou mostrar isso gambiarra é isso aqui. Eu vou mostrar isso pro meu sogro, ele vai se sentir humilhado com as gambiarras que ele faz. Ele vai adorar, hein? Ele vai querer fazer igual, vai querer comprar um C64. Não duvido. Não duvido. E seguindo aí, o primeiro concerto dele foi no Commodore 16, mas o primeiro foi na fonte de força do Commodore 16, cujo capacitor pediu água. Nossa, o capacitor é um capacitor de 4.700 microfarads, ou seja, o bicho é um monstro de grande. E ainda assim pediu água. Nossa, parece um barril. Não parece um capacitor, parece um barril de grande. Ele consertou esta fonte do Commodore 16 e, não contente com isso, consertou 2 outros Commodore 16. Pois é, um teve que trocar uma RAM. De novo, o sintoma tela preta. E no outro, teve que trocar o soquete do processador. Olha, deve ter comprado da Gradiente. Não, aí ele não só aproveitou, já que estava lá mesmo, ele soquetou toda a placa-mãe para usar como uma placa de teste. Olha, agora ele é um Commodore 16 mutante aqui. Né? 100% soquetado. E aí o Chad resolveu gritar, eu tô maluco, e resolveu consertar um 1541. Não, eu tô maluco, eu tô doente mental, né? E aí tava dando problema de acesso no drive, né? E aí ele trocou um 74LS. Ele trocou o 1541 por outra coisa, por uma mariola. Ele trocou um EL74S14, seja lá o que foi isso, por um 74LS14. Esse bicho é grande. Isso me lembra quando... Cara, o 1541 é praticamente um computador por si só. Isso me lembra quando um amigo nosso... Tem que lembrar disso o tempo todo, né? Isso me lembra quando um amigo nosso, participante do Reto Computaria... A qual não iremos citar nomes para proteger inocentes, tá bom, João? Ele pegou 2 drives, 2 1541. Era uma estranha fase da vida dele. A qual ele sente vergonha hoje em dia. É uma certa obsessão esquisita. Ele pegou 2 1541 e pediu para um amigo nosso de Jaú guardar. Logo depois de Jaú, alguns meses depois, teve um encontro em Leme, que é próximo a Jaú. Esse amigo nosso foi. O encontro em Leme foi no carnaval. Nós fomos de carro. Foram 3 de carro. Eu, ele e mais um terceiro cidadão, que é um integrante da Tecnobytes, ao qual nós não vamos citar o nome, tá ok, Rogério? Isso aí, nós não falamos da Tecnobyte aqui. Pois é, não falamos ainda da Tecnobyte. E pegamos o 1541, e a mala veio cheia. E o Rogério virou pra mim assim: vamos parar na beira da estrada, vamos jogar isso pela janela, vamos jogar da mala do carro, vamos largar no meio da estrada. Não, deixa. Isso é crime ambiental. Falei, cara, dá pena, cara, vai cair, vai quebrar o asfalto essa porcaria, se eu jogar fora. O carro pode passar, bater e cair na estrada.
Pois é. Aí assim, mas ficou falando, vamos descartar, vamos jogar fora. Não, para o descarta, não. A gente conseguiu botar os 1541 no fundo da mala e botar uma tralha em cima e vamos que se dane. No final, o João conseguiu, arrumou o drive e ainda vendeu os drives. Servindo de calço pro Step. Pois é, né? Então o comprador não ficou empolgado, não ganhou um drive um 1541 para escorar a porta, né? Ou para fazer de pedra fundamental da casa nova, né? Também funciona para isso. Agora chega de Commodore 64, 128, 16. Vamos continuar com o Commodore? Vamos para as coisas que o Chad não mexendo de Amiga? Vamos lá, o Chad bem mais divertida, inclusive. Ele consertou uma PEG Sul, ou dizer, PEG Plus. A PEG Plus é uma placa de Amiga que é de som, né? Sim, bem curioso, com seus capacitores de tântalo. Acho que são aqueles capacitores que dissolvem a placa. É isso? Não são de tântalo. Mas ele não conseguiu tentar a placa, teve problemas. Ele acha que tem um problema também no chip, né? No amplificador operacional de ruído. Olha, pode mandar pro Asen. Aí ele disse, então ele basicamente tirou, botou ele num soquete para ficar mais fácil. Mas o problema todo é que um dos canais estava tendo distorção no áudio. Ele trocou os capacitores de tântalo, mesmo assim não resolveu. Quem diria, o Chad foi vencido por uma placa. E agora vem a melhor, né, desse repórter retro como um todo. Isso, a ironia divina. A ironia divina. Vamos dar ficha da placa vítima dessa história. Vamos lá. Certo. Ela é uma Cat Weasel Z2 MK2. É uma aceleradora para Amiga, não lembro, acho que é para 2000, 3000. Vamos lá, segundo segundo a Amiga Radio Database, é para 2000, 3000, 4000. É uma placa Zorro 2. Ah, tá. Deve ter uma Dalton. O que eu vi a outra placa é uma Dalton só. Porque usa a Cat Weasel MK2, a não Zorro, como piggyback. Então, essa simpática Cat Weasel é uma prova de que realmente Deus usa um Atari ST. Ela não funcionava porque ela tava com um xixi de gato. Caso você não sabe, xixi de gato é altamente corrosivo e ácido. Ou seja, a placa literalmente levou uma mijada de um gato. E a placa não era reconhecida pelo micro. Por que será? Aí lá foi o Chad lavar a placa, limpar a placa, passar, utilizar um dos grandes amigos de qualquer restaurador de equipamento eletrônico, que é na escova de dente. E lá foi o Chad. Você ainda ainda escovou os dentes da placa. Né? Aí ele foi lá, limpou toda a placa, escovou os dentes da placa, checou a continuidade dos buracos entre os PCBs, né? E agora tá funcionando. Parece que tá funcionando. Não, agora ela tá funcionando. Ela, inclusive, a última foto é o autoteste, é o módulo diagnóstico rodando na placa. Pra fazer o diagnóstico dela, tá dando lá working. Ela foi desgatificada, né? Foi desgatificada. Vocês podem ver essa imagem que eu acabei de colocar aí. Portanto, aí fica ali, né? Mais uma lembrança pros nossos ouvintes que, né, tem gatos, não deixem seus gatos urinarem nos seus computadores ou nas suas placas. Gasta um dinheirinho a mais e compra uma caixinha de areia para eles. Exatamente. E ensine o gato a marcar o território no lugar certo, né? Não no amiga do vizinho. Mas se o cara tiver um Atari ST, ele não vai fazer muita força, né? Não, se ele tiver um Atari ST, ele vai fazer um porque ele vai esperar que o espírito de Jack Tramiel afaste o gato. Aham. Sim, vocês acharam que a gente ia passar alguns episódios e fazer perto do Jack Tramiel, né? Não, nós não fazemos esse tipo de coisa. Nem prometemos, né, de passagem. E assim encerramos a epopeia do Chad e de todo o resto do Rise of Honor Grave. Agora vamos a uma outra sessão que surpreendentemente tá meio recheada, que é os Mano Parça, né? Brasil! Quando nós fortalecemos os fornecedores, os amigos, os colaboradores, damos aquela força, passamos todo o resto. Força e essas coisas assim. Quando nós fazemos jabá, como diria o grande Tim Maia. Para começar, temos 3 vídeos bem legais do Vitor Trucco, demonstrando o ZX Spectrum, a ZX Spectrum. Vem cá, é o ZX Spectrum Next ou a ZX Spectrum Next? Para mim é o. Atenção, Trucco, você
defina pra gente qual é o sexo do computador. Precisamos saber o gênero. Mas voltando aí, né, ele faz um vídeo mostrando o Xfce Spectrum Nexus, tocando Wave, rodando demos e mostrando novas features do rádio, como os layers e o double buffering, né? E sprite. Isso. Enfim, o truco ele passou, Júlio, basicamente postando esses três, já que o pessoal deve estar começando a receber nos próximos dias, né? Por ocasião, se estiverem ouvindo isso, já deve estar as primeiras placas devem estar sendo despachadas, né? Já, isso. E aí o truco passou, Júlio, mostrando essas capacidades do computador, né? Dá para o pessoal que não conhecia, né? Mostrando as capacidades. Provavelmente a gente ainda vai, acho que agora, pro próximo Repórter Retro, eu acho que a gente vai descobrir mais alguma coisa que o Xfce Spectrum Next faz. Café. Não, é computador britânico, vai fazer chá. Verdade. Bem detalhe importante, fazer chá. Aliás, fica a sugestão aí pro truco, né? De repente ligar o Xfce Spectrum Next é uma máquina de chá. Não, lavar louça. É muito mais importante. Não, cara, computador britânico tem que fazer chá. Idealmente, às 5 horas, computadores britânicos teriam que parar e dizer hora do chá. Mas o chá é às 4. Tá certo. Não, pode ser das 5 também, dependendo do lugar, é 5. Enfim, 4, 5 é a hora do chá. Assim como no Canadá, assim como no Canadá não tem lombo canadense, o chá das 5 na Inglaterra não é às 5 horas, às 4. Enfim, esse não é um podcast sobre chá, o que é uma pena, mas... Eu não gosto de chá, não acho que seja uma pena, mas tudo bem. Mas enfim, esse não é um podcast sobre discussão de gostar de chá ou não. Esse é o podcast sobre retrocomputação e a gente tem que voltar ao que interessa, né? Porque hoje a gente tá viajando na maionese bonito. A outra notícia que a gente tem é que o político, para entender, para quem não sabe, o nosso chapa Paulo Sérgio Maluf Júnior, ou também conhecido nas bocas como Paulo Maluf, ele não é o Maluf do pastel lá de Campos do Jordão. O Maluf está fazendo mais malhas para teclado para MSX. E, inclusive, curioso, assim, o Maluf estava para vender no I, algumas pessoas falaram assim, o Maluf anuncia para vender para fora mesmo, tudo lá. E saiu uma nota no MSX.org anunciando que ele vai ter malhas para teclado. Então, se você tem qualquer MSX2 mais ou Turbo R da Panasonic, se você tiver algum MSX2 mais da Sony, ou o MSX2, no caso, o XD, ou o XD-MK2 da Sony, teremos mais. Também ele tem. Isso, então são o XD, que é 2.0 da Sony, e todos os 2 mais da Sony, e todos os 2 mais e os Turbo R da Panasonic, mais o TK90X da Micro Digital, tem malha. Simplificar assim, você tem um MSX que é igual ao Turbo R, sem ser o Turbo R, e um que é igual ao MK2 da Sony, sem ser necessariamente o MK2, são essas malhas, pronto. Tem malha para todos esses caras, mas se você é um feliz usuário de um TK90X, também para ele. Ao custo de, a princípio, lá para fora, 30 euros por peça, tá? Incluindo as taxas relacionadas à questão de PayPal. Mas se você está no Brasil, entre em contato com o Maluf, acho que era 90, 95 reais que ele estava pedindo nas malhas. Achei que você falou o número do telefone dele. Não, mas se quiser eu falo, cato aqui que eu tenho. Aí vocês perturbam ele pelo WhatsApp. Não, procura lá no MSX.org, tem o link para você entrar em contato com a criatura, tá? Tem o link para você entrar em contato com ele. Então, pode falar com ele através do fórum da MSX.org, lá você consegue contato, fala com ele para você poder comprar uma malha para você substituir, fazer com que ele tenha MSX feliz, volte a funcionar normalmente. Volte a escrever normalmente. Sim. Deixe de ser um computador dislexo. Aí isso me lembrou do Turbo R do Márcio, que só rodava Space Mumble durante muitos MSX. Aí eu comprei uma malha que o Maluf fez, eu comprei e dei pra ele de presente de aniversário. Foi o teu presente de aniversário, troca a malha do teclado do teu Turbo R, por favor, tá? E nunca mais me apareça no encontro com esse cartucho de Space Mumble. Exatamente, por favor, eu não aguento mais. Mas eu tenho malha do Maluf, eu tenho uma de Sony e uma de Panasonic guardadas aqui na reserva, caso tenha problema. Felizmente, nos meus micros, os dois, tanto o meu XV quanto o meu Turbo R, estão muito felizes e contentes com as malhas que tem. Mas nunca se sabe, né?
e não sei quando o Maluf vai fazer de novo, tá? Então, se eu fosse você tem, compra uma e deixa na reserva. Deixa pelo menos uma guardada, porque afinal de contas você não vai querer ficar com o micro disléxico, como disse o Giovanni. Não, assim, e vamos para mais uma, né? Mais uma pá de coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, nesse período dos últimos 30 dias, alguém na Tecnobyte estava se empolgando na hora de postar coisa. A gente tá quase fazendo uma subseção, né? Dentro do monopasso da Tecnobyte, né? Quase uma subseção. Enquanto a subseção não chega, eles aproveitaram julho para anunciar coisa. E tomar que então. Em ordem da nossa organização, porque acho que a ordem é cronológica, eles começaram lançando a Power Graph Lite. Aí você vai perguntar, qual é a diferença da Power Graph Lite para a Power Graph normal? Bem, ela é mais clara. Não, ela não vem em cartucho transparente, ela é menor, ela cabe num cartucho pequeno, padrão Konami, ela só tem um conector, que é um conector padrão VGA, a 15 kHz, já no formato da Rev 2, e ela é mais barata. Então, aí já teve gente perturbando, inclusive, mas vocês não tem da outra, não? Mas não. Se eu mandar a minha grandona, vocês serram e fazem caber no gabinete, no cartucho menorzinho? Não, isso não perguntaram, mas já teve gente. Ainda não, mas já teve gente perguntando. Mas não vai ter. Eles vão mandar, vai ter a opção de comprar um adaptador, tá, gente? Então, se vocês quiserem comprar pequenininha, mas você quer usar, tipo, no RCA, quer usar no S-Video, conversa com eles lá que tem a questão do adaptador, tá? Isso não tinha ficado inicialmente claro no post, inclusive na MSX.org teve que dar umas explicações, já entrou a pedidos dele, eu tive que dar uma ajuda neles na explicar, mas tem a questão do adaptador também, tá? Mas a principal vantagem é que ela é mais barata. Então, é menor e mais barata. Isso aí já é bem convidativo. E além da Power Graph Lite, eles estão relançando a Classic IDE, né, que é uma controladora IDE para quem tem computadores Apple II, 2 Plus, 2E e GS, e também aquela placa de Ethernet para MSX. Sim, estão relançando, porque há pedidos, tinha gente pedindo já há algum tempo, então eles estão relançando elas e já estão fazendo pré-venda. Então, se você tem interesse, vá lá, entra na dança para poder. Entra na fila para poder comprar a sua. Isso aí, Guina, eles também fizeram a opção de compra em grupo. Como é que é assim compra em grupo? 5 caras compram o mesmo cartucho e ficam trocando? Não. Trocando não, mas enfim. Um dos problemas de qualquer envio pro exterior, e aí não é só do Brasil pro exterior, mas é também assim, né, qualquer envio internacional, é o custo do envio. Porque, naturalmente, é aquela coisa, tipo, se você manda uma unidade, o teu custo é X. Se você manda 5 unidades, o teu custo diminui, unitário passa a ser menor que X e por aí vai. É porque você vai usando menos caixa, né? Usando menos caixa, o peso, porque, por exemplo, o correio limita o peso até 1 kg. Aí a Power Graph Lite, por exemplo, pesa, vamos supor, 200 gramas. Você pode mandar 5 Power Graphs Lite pelo mesmo preço que você mandaria pelo correio uma. Na verdade pesa 200 gramas. Tá, whatever, mas 200 ou 200, que seja, 200 gramas, e aí você mandaria 5 e pagaria o mesmo frete, porque ainda está dentro da cota de 1 kg. Então, eles estão fazendo proposta, inclusive tem uma imagem lá no site explicadinho lá, como é que custaria, tá? Tem a taxa do PayPal, questão do frete, e é bom lembrar que frete internacional é caro em qualquer lugar do mundo. Lembra-se daquela história do carinha lá dos cartuchos do Super Nintendo? Se você não lembra, volta aí uns episódios atrás, a gente comentou essa história. A gente bateu um papo sobre isso, acho que não chegou a ser um post, né? Não, acho que não virou um post, mas eu lembro que a gente comentou sobre isso. Virou um bate-papo interessante. Sim. Então, assim, se você tem interesse, tem alguns ou usuários de Apple II por perto, ou MSXeiros que estão interessados, pode ser uma forma interessante de juntar um grupo e comprar. Para eles é interessante, porque é menos coisa para despachar, despacha logo 3, 4, 5 numa vez só. É só uma ida aos correios. É menos coisa para ser enviado. Vocês não sabem o trabalho que dá para postar uma encomenda pro exterior. O formulário tem que ser preenchido. Aí quando você vê isso, você entende porque tem muito americano que não gosta de mandar para fora. E você tem o... Isso que eles conseguem preencher tudo pelo site.
E você tem também o pessoal com isso diminuir, aí você diminui o custo. Por exemplo, a PowerGraph Lite, deixa eu até abrir aqui de novo para ver aqui. A PowerGraph Lite 1 custaria o preço de $131 com frete e tudo. Mas se você comprar 10, cada uma sai a $98. Claro, estou arredondando os valores. Sai a $98. Você tem uma diminuição aí de quase 30% no preço. Porque o frete é basicamente o mesmo, a taxa do PayPal obviamente cresce na mesma proporção. Porque é uma taxa fixa, né? A porcentagem, né? É de porcentagem. O valor da placa sobe, óbvio, né? Mas você tem um custo que cai da questão do frete. Então, com isso, por exemplo, a Classic IDE, que sairia a $98,13, pode sair 10 delas, pode sair cada uma a $65,56. Entendeu? E aí você pode usar um sistema de correios ou de busão do seu país ou da sua região, né, para pegar. Você não aproveita isso, se encontra em algum lugar para bater papo, falar sobre o computador antigo e pegarem e fazer a distribuição dos cartuchos. Assim, isso vale também pro Brasil, tá? Como falou o Giovanni, não é só para pensar só pro pessoal do exterior, porque o pessoal do exterior ficou fazendo mimimi, europeu tá achando que frete é barato, porque manda, é barato, manda, mas é porque eles estão mandando de um país pro outro e um do lado do outro. Daqui exceto se não for na Inglaterra, né? Aí alguns estão fazendo mimimi. Mas assim, isso vale também, por exemplo, para os brasileiros que quiserem, tem mais alguns na sua região. Vamos economizar, né? Afinal das contas, podemos gastar menos tendo o mesmo produto. E a última coisa que eles falaram foi uma carrada de fotos do expansor de slots. É um work in progress do expansor de slots. Basicamente o expansor de slots ele já tá pronto, né? O que tá nesse post é eles tirando as fotos, né? É um ensaio fotográfico de alto nível. Ensaio fotográfico fotógrafo muito profissional. Né? Aliás, eu acho que eu conheço essa Mega RAM, hein? Acho que essa Mega RAM eu conheço, hein? De outros carnavais. É minha essa Mega RAM, acho que é a minha. Eu tô achando que é a minha Mega RAM. Nossa, tem bastante fotos, o expansor de slots. Tem. A vocês saberem, se você tiver interesse, compra logo, entra na fila, porque não sei quando vocês fizerem uma segunda leva, não será esse preço, vai ser mais caro. E eles já venderam, tipo assim, 80% da leva, pelo menos, já tá vendido. Se você quer, corre e compra logo de uma vez. Entra logo na fila. É bom não dar chance pro azar. Encerramos nossa subseção Tecnobytes e vamos parar um pouquinho de falar de hardware, né? Vamos falar de software agora? Vamos falar de software, uma coisa que a gente também gosta de falar. O Rick Beat, ele escreveu uma biblioteca que permite que você faça passing de arquivos em BASIC de arquivos em JSON ou JSON, depende de como você preferir chamar do sotaque local, né? Para quem não sabe o que é isso, é JavaScript Object, o N eu não lembro, acho que é Object Notation, Object Notation, que é a mesma notação dos objetos da estrutura de dados do JavaScript em um arquivo texto que você consegue transferir de pontos a outros e é basicamente 80% da internet hoje em dia, 100% das APIs e coisas assim. E a vantagem é que não é muito difícil de você entender JSON, né? Você ler JSON. Ele foi uma alternativa ao XML, né, que exigia uma camada de parsing para você reinterpretar o XML para poder carregar no seu navegador web e que gerava um certo consumo de processamento, e no JSON é mais simples, é mais leve e literalmente o JavaScript lê no xixi. Inclusive no comentário no MSX.org perguntaram por que tá fazendo, qual foi a ideia. Ele disse que isso é parte de um jogo que ele tá escrevendo. Aí perguntaram, é um jogo de estratégia, RPG? Aí ele dizia, é um jogo usando a internet das coisas, é o que eu posso falar por enquanto. Você vai poder jogar com a sua geladeira. Provavelmente. Enfim, fico pensando qual é o jogo. Você vai jogar com a geladeira. E o principal, né, é lembrar também que todo este parser ocupa 768 bytes da memória da MSX. Coisa que você não vai conseguir se você fizer um parser XML. 75% de 1 KB. Então, vamos agora para as notícias que abalaram o mundo? Só uma coisa, quer dizer que então os vídeos que eu fiz da Retro Barcelona foram o que deu mais visualização? Sim, todos os vídeos você gravou, não é isso? Não, eu achei legal saber disso. Não, porque é um post que eu fiz na maior picaretagem, porque eu peguei os vídeos de 2016
né? Nós estamos no ano da graça de 2017. Então nós fizemos a Retro Barcelona 2016, juntei os vídeos, fiz o live, juntei tudo pra gente ver, porque assim, eu comecei vendo, eu tinha um vídeo do Locomalito, uma entrevista do Locomalito do Gryz 87, 2 MSXeros da pá virada, vi o vídeo deles lá, eu olhei assim, pô, eu gosto, curti já o trabalho dos caras, já joguei Maldita Castilha, que é muito legal, os caras curtem MSX, eu quero ver o que eles fizeram. E aí eu comecei a ver os vídeos e achei várias coisas interessantes. Aí eu resolvi fazer um post colocando esse vídeo todo para facilitar a vida de quem tá querendo saber, ver como é que foi o encontro. E juntei tudo lá e coloquei no post. Então tem esse aí. E seguindo, é o pessoal meio voyeur, né? E seguindo aí a voyeurização, né? Temos também o post do então como foi a Retro Rio. Sim. E aí, como é que foi a Retro Rio, né? Já falamos, vocês já sabem como é que aconteceu o encontro, já divulgamos material, vocês viram então o protótipo lá do sponsor da Tecnobytes e outras coisas mais. Quem foi na Retro Rio? Curtiu? Quem pôde estar presente seguindo o nosso perfil no Instagram, viu um bocado de foto ao longo do dia, uns videozinhos cretinos que fizemos. No Estragão. Então curtiu. Nos vemos, esperamos vocês na Retro Rio de 2018. Provavelmente, se tudo correr bem, no mesmo local onde foi a Retro Rio de 2017. Então não garantimos a mesma sala, a princípio. A gente vai tentar. Eu converso. A gente vai bater papo lá com a chefia e ver se a gente consegue. E seguindo aí, nós tivemos a publicação do pessoal do Program 48K, explicando como literalmente pokear como pokear um jogo de Spectrum, como você procurar os endereços para habilitar vidas infinitas, ou tempo infinito, ou whatever. E nesse caso, a vítima dessa série dele é o Abu-Simbel Profanation. Sim. Ele explica como fazê-lo na base do emulador, usando o Fuse, que é um emulador de Spectrum. Tem toda a teoria envolvida nessa história. O post está em 2 partes. Botamos o link para as 2 partes, deixamos o pessoal, ou sacaneamos o pessoal, fazendo eles procurar feito louco. Botamos o link em 2 partes lá. Ah, que bom. E que isso não se repita mais. Já que estamos falando de jogo, né? Tem um post sobre jogos velhos e novos para MSX. Assim. Não. Tá certo. O post que na verdade é mais uma junção de posts, coisas que rolaram, que é um jogo, né? O jogo Tron, que é um clone de Tron. Legal desse que dá pra jogar 4 pessoas. Uhum. Eu rodei esse cara aqui quando ele foi disponibilizado, achei bem interessante. Eles estavam vendendo cartucho também, né? Eu tenho a sensação, inclusive, que acho que eles fizeram o jogo pra vender o cartucho. Ele tem vários idiomas, né? Aí também tem uns joguinhos feitos por um programador BAA, 4 joguinhos antigos e novos feitos para MSX1 que ele fez. São 4 joguinhos que ele fez, um desenvolvedor japonês. E ainda tem um patch feito pelo GDX para aumentar a velocidade do Herzog, jogo da Tecnosoft. Aliás, podemos acrescentar, já que falamos de jogo, lembrar, tá lá no MSX.org, esses dias mostraram as cenas de um jogo estilo Contra, Run and Gun, que é o Sudden Burst para MSX2, está em desenvolvimento. Se vocês puderem dar uma passadinha lá. É quase Sandanenberg. Mas Sudden Burst, dá uma passadinha lá para vocês darem uma olhada de MSX2, cara. Ele tá tudo que o Contra não é. Ou seja, bom. Muito bom. Sacanagem com o Gryz, só porque. Eu gosto. Ele não ficou igual o pessoal gostaria que ele tivesse ficado? Eu até gosto do Contra da MSX, mas esse tá mais bonito. Tá caprichado, assim. Tá bacana. Aliás, tá surgindo um monte de coisa ultimamente de jogo, assim, vale a pena comentar. Tem muita gente produzindo, lançando jogos. E no dia de hoje, um amigo nosso do grupo de MSX, o WhatsApp do MSX, recebeu uma caixa forrada em papel vermelho pelo correio. Aí ele abriu, veio lá do pessoal da Matra com 5 jogos em cartucho de MSX que ele comprou. Então tem o Ghost, que nós já comentamos, Moscou 2024. Esse amigo é muito exagerado. Cara, fazer o que, né? É um amigo nosso, é um certo MSXero curitibano. Assim, ele recebeu agora 5 jogos boxed, jogos novos. Bem legal. E como é que é essa história do computador de 8 bits, feito do zero? Isso aí é o seguinte, né? O Beniter está construindo um computador de 8 bits do zero em uma breadboard usando apenas portas lógicas simples, né? Na verdade, ele está construindo, ele está usando várias breadboards. E, claro,
vídeo e mais vídeo do processo inteiro. Ah, então ele tá fazendo aquela história de computador na base do TTL. Provavelmente. Quad NAND, X-Inverter, deve ter uma ULA perdida aqui, tem um cara para acessar a memória, um transceiver de Octal Bus, né? E a cada passo... 4 bit binary full adder, você tem um somador aqui de 4 bits, 12, ele deve somar 8 bits nesse caso. E a cada vídeo, a cada passo ele grava um vídeo, né, mostrando o que ele fez. Então provavelmente quando vocês ouvirem isso, a chance dele já ter colocado alguns vídeos a mais não é pequena. Olha, tem um contador, óbvio que precisa de um contador. Eu não tô achando um comparador aqui. Ele tá fazendo um comparador com esse mando de porta NAND aqui. E, inclusive são vídeos em geral de mais de 10 minutos. Olha, mais um com tara pro vídeo de 10 minutos. Nossa, tem um vídeo aqui de 57 minutos. Que ele construiu um programador EPROM usando Arduino. Aliás, EPROM, não EPROM. Nossa. E depois tem um vídeo de 43 minutos, que é a parte 3 da lógica de controle da CPU que ele está montando. É, literalmente um microcódigo. Então, assim, é bem legal. Eu fiquei, de certa maneira, bem feliz que entrou no nosso top 5 desse Repórter Retro. Vamos então para os comentários? Vamos, temos muitos comentários. Cara, eu fiquei espantado, porque nós tivemos um comentário. Sofremos boicote do usuário da Apple, é isso? Os nossos ouvintes também não gostam de Apple. Eu tô começando a achar que os ouvintes não gostam de Apple. Tô começando a achar que nossos ouvintes não gostam de Apple. Ou então é julho e pensar, vou comentar agora não. Aí perderam a oportunidade. Pois é, episódio 77, parte A, o primeiro episódio da Trindade 77, a gente falou do Apple II, só tivemos um comentário na parte A, e o que é um espanto, que acho que nas primeiras vezes que a gente não tem um episódio publicado que em uma parte não tem nenhum comentário, é o comentário do Clemar. O Clemar diz assim: olá pessoal, segui a recomendação do Juan e comprei o livro Os Heróis da Revolução. Hackers. O livro é de 1984 e tem o Mark Zuckerberg na capa. Vai entender. É pirata, livro pirata. Ainda não chegou, mas estou ansioso para ler. Recomendem mais livros. Melhor, faça um episódio só de livros. No mais, parabéns pelo episódio. Olha, um podcast para você ler. Não, mas acho que uma coisa a gente pode pensar, né? Um episódio sobre livros, né? Recomendações de livros sobre retrocomputação que a gente pode sugerir, né? Sugerir o pessoal ler e comentar brevemente sobre os livros. Claro, a gente não vai fazer a resenha, mas é uma ideia, a gente pode pensar nisso para o futuro. É, coisa que a gente pode, assim, né? Acho que é um episódio que vale a pena a gente pensar e, quem sabe, jogar no nosso... Nossa lista infinita? Na nossa lista infinita. Que um dia acaba. Olha, em breve vocês ouvirão um episódio que foi prometido há muito tempo e nós cumprimos uma promessa. Em breve vocês ouvirão o cumprimento de uma promessa. Aliás, eu tenho uma dúvida agora. Eu fui checar essa informação do Clemar. Eu gostaria de saber, o livro Hackers, Herói da Revolução, ele tem o Steve Jobs, ele tem o Wozniak, ele tem o Bill Gates, o Temple Allen, e tem o Zuckerberg? Provavelmente devem ter reimpresso, né? E aí colocaram o Zuckerberg na capa, porque é o que a galera vai achar que é hacker e vai comprar. Zuckerberg nunca foi hacker. Mandaram o cara da arte fazer um livro sobre cara que usava computador. Aí ele botou no Google caras que usam computador, né? Aí apareceram essas 4 fotos. Agora eu fiquei curioso com essa coisa aqui. Bem, enquanto o Giovanni fica curioso... Eu sou muito curioso, diga essa passagem. Não diga. Enquanto o Giovanni fica curioso, coloca ele no Futucar descobrir as coisas. Bem, vamos falar rapidamente do É Nóis. Alguma notícia? Alguma coisa nós fizemos? Tirando que eu apareci de novo no podcast da Combo, então apareci no Dimensão Nerd número 458, se eu não me engano. Tirando isso, a única, pelo menos por mim, essa é a novidade. Dá uma passadinha lá e confere que a gente também não fala só de computador com microclássico, não. A gente fala de outras coisas lá também. A gente fala sobre um monte de coisa e... Por incrível que pareça, a gente não fala do Zuckerberg. Aliás, o livro é uma edição especial. Isto é literalmente uma orelhada do pessoal que fez a capa do... Que o livro acaba em 83, né? É uma total orelhada
Vê que ele fala de pessoal tem um pós-fácil de 2010 aqui. Mas é o total orelhada da editora brasileira. Nossa. O que você vai querer da editora Évora? Alguém estava enrolado. Alguém mandou o estagiário fazer capa, o estagiário fez esse livro bizarro. A capa norte-americana é bem mais legalzinha, assim, tem o nome de todo mundo. Inclusive tem o Stallman, tem o Moore, tem o French, tem o Draper, tem o Feisenstein, tem o Spinoza. E aquele negócio, gostando ou não gostando, não importando a sua opinião pessoal sobre algum deles, eles são reconhecidamente hackers. Olha, o livro da Ryan tem acesso. Tipo, ninguém precisa me ouvir falar isso. Vamos seguir adiante. Eles são hackers, sim, pode ser. Acho que é isso, mas com isso já fechamos. Fechamos por hoje. Então a gente volta daqui a uma semana? Ou daqui a 3 dias? Eu acho que daqui a, assim, na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Se tudo correr bem, vocês já vão ter. Aliás, uma coisa assim é bom lembrar: todos os nossos episódios também estão sendo disponibilizados em serviços de streaming de podcast, como o TuneIn, como o Stitcher. Também estão disponíveis no YouTube. Então estejam, às vezes você não pode baixar o episódio, baixar o arquivo, mas você pode acessar por um desses meios. Estamos em negociações para tentar ver se a gente consegue entrar no Deezer. Ou seja, se você for cliente da TeamMusic, você pode acessar pelo TeamMusic e vai poder ouvir a gente. Olha que coisa legal. Ou não. Estamos tentando ver a possibilidade de entrarmos no Deezer. Resta saber se vamos conseguir. Mas torçam pela gente. Torçam pela gente, não torçam a gente. Enfim, é isso. A gente volta daqui a uma semana. E até, né? Por hoje é só pessoal. Já dizia presuntinho. Não presuntinho, não. O Gaguinho. É o Gaguinho. O Gaguinho. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado por ter ouvido. A gente se fala. Se você quiser enviar um comentário, crítica, construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.